Olá, começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje já trabalhou como fotógrafa e modelo, mas foi no Muay Thai onde ela se encontrou e hoje faz parte das atletas que lutam no UFC, a maior organização de MMA do mundo, e ela tem no cartel 6 vitórias e 4 derrotas. Glória de Paula, a Glorinha, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E que análise que você faz da sua carreira, dos números que eu falei até agora? Fala galera, obrigada Gabriel pelo convite. Bom, é uma honra, é uma conquista gigante eu estar no maior evento de MMA do mundo, que é o UFC. Eu comecei assim do nada, eu nunca me vi fazendo nada de esporte, assim, principalmente de luta, né, de combate. E em 2013 eu entrei numa academia de Muay Thai, graças à minha mãe, porque ela treinava crossfit e tal, e aí um dia ela viu uma amiga dela chegando toda suada e tal, falou, o que você faz? Nossa, eu quero isso. Ela falou, treino Muay Thai, vai buscar. Aí ela veio em casa e falou, Glória, a gente precisa treinar Muay Thai. Vi alguém suada que tá dando certo, vamos entrar nessa modalidade. Então foi um começo curioso então, né, esse seu primeiro contato. A ideia era condicionamento físico, assim, fazer algum esporte, sabe? Então, quando eu pisei a primeira vez no tatame, assim, eu já via que eu levava jeito. E aí os treinadores falavam, nossa, olha, tal. Então, tipo, aquilo foi me dando uma vontade a mais de treinar. Antes deste período, voltando um pouquinho no tempo, antes de 2013, a sua infância, a parte da sua adolescência, você gostava de esporte, você assistia pela televisão, praticou alguma coisa, era só em educação física? Como é que foi a sua relação com o esporte? Olha, eu fazia mais na escola, assim, educação física. Eu já tinha treinado tênis, mas eu era bem ruim. Então, com certeza não daria certo. Tá. Mas eu não era muito, tipo, do esporte. Eu era bem tranquila, assim, ficava mais em casa e acompanhava mais meus pais. Tá. E em 2013, quando você teve esse primeiro contato que você contou aqui pra gente agora, quantos anos você tinha? Eu tava com 17. Tá. Então você estava naquele período perto de faculdade, no ensino médio, do o que vou fazer na minha vida? Exatamente, eu estava naquela época de vestibular, o que eu vou fazer, e assim, eu sinto que é meio que uma pressão da sociedade, você tem que escolher o que você vai fazer nessa idade. Exato. E era uma coisa, tipo, que eu não tinha certeza ainda, então, ó, para te falar, eu prestei para ciência da computação, prestei para educação física, nutrição, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer da vida. E foi aí que eu comecei a treinar e me identifiquei bastante. E aí, a partir desse período que nós chegamos em 2013, então, entrou na academia, começou a praticar a modalidade. Nesse primeiro momento, já despertou algo em você? Você falou assim, opa, peraí, eu não conhecia... Você já conhecia o Muay Thai? Já tinha assistido luta? Não. Nunca. Foi totalmente novo pra mim. E aí, a partir desse momento, você começou a brincar, mas até então um hobby? Ou você já falou, peraí, eu acho que eu posso seguir isso pra minha vida? Não, no começo era hobby. Eu gostava de treinar, fazia, assim, depois de algumas semanas eu começava a treinar de manhã e à tarde, fazia 2 treinos no dia porque eu estava gostando bastante. Mas o que realmente me fez ver que eu poderia me tornar profissional foi depois da primeira luta feminina no UFC, que foi bem, mais ou menos na mesma época, assim, que foi fevereiro de 2013. E aí um dos treinadores na época chegou pra minha mãe e falou, você viu a luta da Ronda Rousey no UFC? Você já imaginou sua filha fazendo isso? E minha mãe assim, nossa, não, tipo, nada a ver, né? Mas quando ele falou isso daí, ele plantou a sementinha na minha cabeça. Tá. E nessa época que você assistiu essa luta do UFC, que você começou a treinar, que você começou em 2 períodos, dali pra frente, como é que foi o seu interesse e como que a sua família foi entendendo o que estava acontecendo e reagindo? Então, minha mãe, acho que como ela começou junto comigo ali, ela sempre foi minha maior apoiadora. Então, eu comecei treinando e tal, e aí minha treinadora queria que eu fizesse algumas lutas no amador pra eu ver se era realmente aquilo, né? Porque você gostar de treinar é uma coisa, agora você levar uma porrada na cara é diferente. Bem diferente. Então, eu fiz 7 lutas no Muay Thai amador. E, assim, depois da primeira eu falei, é realmente isso que eu quero. Pode chover porrada, que eu realmente me encontrei nisso, sabe?
Qual que foi o sentimento quando você terminou a primeira luta ou durante a luta, a sua cabeça ela ia embora, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo aqui, ou eu tô gostando, eu quero mais disso. Como é que foi? Eu gostava. Tá. Era uma sensação gostosa de estar ali competindo, sabe? E principalmente ter resultado, né? Que é o que mais motiva. Nessas 7 primeiras lutas, então, os resultados foram positivos? Não, eu fiz 5 vitórias e 2 derrotas. Foi um saldo positivo, então. Exatamente. Positivo. E mesmo nas derrotas, te deu um incentivo de você perdeu uma luta? Não, mas eu quero continuar. Exatamente. Quando você perde uma luta, a primeira coisa que você quer fazer é voltar pra academia. Você quer corrigir seus erros e, tipo, vamos marcar a próxima porque eu preciso corrigir isso. Então esse é o sentimento que me dá mais motivação. Como que a sua mãe chama? Val. Val. E a Val, na primeira derrota, falou, filha, não é, vamos mudar ou não? Ela continuou te incentivando? Ah, com certeza ela ficou em choque, né? Mãe é mãe. Mas ela sempre me apoiou, mesmo na derrota ali. E ela assiste suas lutas ou não? Assiste. Tá lá em todas as lutas. Tá sempre junto. E grita, dá pra escutar o que a mãe tá falando ou não? Ela é mais contida? Ela é mais contida, ela sofre sozinha ali, assistindo. E esse apoio é de toda a sua família? Como é que foi? Sim, no começo meu pai não era muito fã, ele não queria ver a filhinha dele tomando porrada na cara, mas depois ele foi vendo que é um esporte que tem regras e foi acompanhando o UFC, porque era algo que a gente não assistia, assim, o mundo da luta era totalmente novo também para ele. Tá. Então, conforme ele foi entrando nisso, ele foi ficando mais calmo. Tá. E depois deste início de 2013, em 2015, uma mudança na sua vida. Exatamente. Como eu queria me profissionalizar na luta, a minha treinadora falou, eu acho que você deveria migrar para o MMA, porque o Muay Thai é muito difícil, assim, para ter uma vida nesse esporte. Então, ali que eu comecei a buscar as outras modalidades e ela falou para eu buscar uma academia que era voltada para o MMA, porque até então ela só tinha o Muay Thai. Então, foi aí que eu comecei a treinar em São Paulo na Shootbox. Tá. Para quem está nos acompanhando, não é tão familiarizado assim. Quando a gente fala de MMA, ele tem várias artes marciais. Exatamente. O MMA é a junção de todas as artes, né? A luta começa em pé, então você poderia usar o boxe, o Muay Thai, o Taekwondo, o Karatê. Aí vai para a parte grudada de quedas, que tem o judô, o wrestling, e a parte de chão, que seria o jiu-jitsu. Tá. Então no MMA você tem que saber um pouco de tudo. E aí você chega em São Paulo, o mundo se abre ainda mais, uma cidade ainda maior que Campinas, conhece outros atletas, outras modalidades, vai para o chão onde nós estamos aqui, vai para esse tatame, tem que ficar deitado, tem uma outra atleta em cima de você. Como é que foi esse mundo para você? Você ainda continuou gostando? Você falou, aumentou o grau de dificuldade? Foi um choque para mim, vou ser sincera. Porque, assim, eu treinava Muay Thai, então estava acostumada com a luta o tempo inteiro em pé. Então, essa transição, o caminho para chegar no chão ali, quando chegava no chão eu já ficava desesperada, o gás já não é o mesmo. Então, foi um novo processo, assim, foi como começar do zero. Tá. Quem que é a sua inspiração no MMA? Bom, no MMA é a Joanna, ex-campeã. Eu não vou falar o sobrenome dela, porque é polonês, então é um pouquinho difícil. Tá, é só procurar então Joanna, acho que com Joanna, 2 N's. Ex-campeã, isso da minha categoria. Porque quando eu vi ela lutando no MMA, ela fazia um jogo de Muay Thai muito lindo. Então eu olhava pra ela e falava, é isso que eu quero pra mim. Tá. Porque ela conseguia aplicar o Muay Thai, que era a minha arte favorita, dentro do MMA. Então você viu a Ronda ali, e tinha outras brasileiras também, quando você começou a assistir, que estavam se destacando? Não, com certeza, a Claudinha Gadelha, que começou no início também do MMA feminino, né? Então ela... E foram aparecendo outras, claro. E nessa época que você estava passando do amador para um mais profissional, que você estava já na cidade de São Paulo, você ia em loco assistir algumas lutas, você começou a assistir pela televisão, como é que é o interesse de um atleta para, além do treinamento do que ele está ali, abrir os horizontes e assistir outras coisas, até em outros países? Com certeza, o UFC eu acompanhava pela TV, mas a galera que treinava junto comigo, praticamente todo final de semana tinha alguém lutando, então a gente sempre ia lá e ficava na torcida e acompanhava a luta, eu sempre gostei bastante de assistir, principalmente as lutas femininas. Então foi assim, eu fui criando cada vez mais gosto.
É um mundo muito diferente para quem está nos acompanhando. O mundo do UFC, do que a gente está vendo pela televisão, aquele glamour, então um anúncio, e vem com a música, e vem com a plateia. Se você vai assistir em loco uma luta de MMA, é muito diferente, a disparidade é muito grande. Muda alguma coisa de uma luta que acontece numa cidade local, do interior, por exemplo, para o que acontece no UFC? Ah, com certeza. O UFC é um show, na verdade, né? Ele não pensa só no esporte, ele pensa em um show, é um entretenimento. Então, assim, o que eles valorizam é justamente isso. Então, os eventos pequenos valorizam mais as lutas em si. Mas o UFC, como é um show, ele quer o público, quer a galera, sabe? Quer aquela transmissão para a TV mesmo. Eu já entrevistei alguns lutadores e pegando o gancho disso que você falou agora pra gente, eu lembro que eu fiz um questionamento mais ou menos sobre isso, né? Tem algum momento que não pode passar do ponto do show? A gente sabe que muitas lutas precisam ser vendidas, a gente sabe tudo que está em volta, mas ainda é um esporte. Tem algum momento que você fala, não posso passar daqui, aqui é o meu limite, o esporte é o principal. Eu sei que tem muita coisa por trás, muita coisa em volta, sim, mas que o esporte é o principal. Isso passa pela sua cabeça? Alguém já falou isso pra você? Cuidado, Glorinha, vai começar a ganhar luta, mas precisa manter pé no chão. Tem alguém que te orienta? Você tem essa visão também? Isso já ultrapassou o que é o esporte. Então, na verdade, no meu caso, sim, eu tenho bastante consciência de que eu tô ali pra competir, pra lutar. O show eu deixo à parte pro evento mesmo, sabe? Então eu tenho bastante consciência em relação a isso, que eu tô totalmente focada em fazer o que eu treinei. Você tem uma concentração muito grande, você precisa que alguém sempre fique lembrando você nas lutas, aval, sua mãe, foco. Como é que você é no dia a dia e também na luta? Eu sou bastante tranquila, eu consigo lidar bem assim com a ansiedade. Então eu consigo me manter bem focada assim e fico visualizando a estratégia na minha cabeça, sabe? Glorinha, você já citou a Joana como uma inspiração, mas quem que é a maior atleta de todos os tempos do MMA? Alguém que você fala assim, essa atleta aqui ainda ninguém chegou perto do que ela já alcançou, e por que você acha que é essa atleta? Nossa, aí você me pegou, eu vou ter que te dar duas respostas. Tá. Uma que conquistou, assim, todos os títulos que poderia ter, que é a Cris Cyborg. Pra mim, assim, de conquistas, ela é a maior de todos os tempos. Tá. Mas, assim, pelo que fez pelo esporte e como abriu isso para o mundo, eu vejo a Ronda Rousey como a maior. Porque até ela lutar no UFC, o Dana White, que é o presidente do UFC, falou que jamais teria mulheres lutando no UFC. Ele chegou a dar essa declaração. Sim, ele deu essa declaração. Então, com ela, ele abriu as portas. Ela fez as mulheres poderem lutar dentro do maior evento do mundo. Você já chegou a ter algum contato ou com a Ronda ou com a Cyborg? Você conversa com outras atletas ou com até ex-atletas que pegaram este início? Eu tive uma experiência incrível. Eu fiquei nos Estados Unidos por 2 meses treinando com a Cris Cyborg. Então foi assim uma experiência fantástica estar do lado dela. E também de outras atletas nos Estados Unidos, eu fiquei próxima a Jéssica Andrade, a Batistaca, a Claudinha Gadelha, e elas conquistaram muito dentro do MMA. Então, só de estar próximo é uma experiência incrível, assim, acrescenta muito. Glorinha, você citou algumas atletas, a Cyborg, por exemplo, ela não é da mesma categoria que você, né? Você é da peso palha até 52 quilos. Você treina com outras atletas de outras categorias? Como é que são esses treinamentos? Sim, eu faço treino com atletas de vários pesos, mas assim, principalmente quando tá com luta marcada, a gente tenta sempre equilibrar. Sempre achar alguém que tenha a mesma força, principalmente, né? Porque você ficar fazendo um treinamento intenso com alguém mais forte, acaba podendo gerar até lesão. Então, principalmente durante o camp, que é o período para luta, a gente tenta jogar no mesmo nível. Tá. Por falar em lesão, de vez em quando, quem está nos acompanhando, né, vai ver que a gente vai fazer assim, porque a gente está sem apoio aqui, né, Glorinha? As costas aqui. Então a conversa ela vai acontecendo, a gente vai relaxando, aí de vez em quando a gente volta aqui na postura, mas acostuma. Você já teve muitas lesões, por falar nisso? Eu tive uma lesão séria no ombro, eu levei uma queda e meu ombro saiu do lugar. No treino? Então, no treino. Tá. E aí eu precisei fazer uma cirurgia. Mas de sério, assim, foi só essa. Isso faz muito tempo? Foi em 2019. Tá, já tem aí 3 anos. Isso. Então. E depois disso... 2018. Voltou sem restrições? Sim, fiz a fisioterapia, o tratamento tudo certinho e agora
Nem lembro que que eu tive uma lesão. Ficou quanto tempo afastada nessa lesão? Eu acho que deu 6 meses. Tá. Nesse período dos 6 meses, a ansiedade ela toma conta, a insegurança, será que eu vou voltar igual eu estava lutando? Esse período como é que foi para você? Período de lesão é bem complicado, porque você faz uma cirurgia, você não pode voltar, né? Então você precisa esperar e ter calma e você tem que brigar com a sua cabeça, porque se você ficar pensando, nossa, eu tô perdendo tempo, você já começa a jogar porcaria para dentro e aquilo vai fazer você sofrer. Então você tem que tentar lidar com a sua própria mente para não se perder, sabe? Para manter o foco. Qual que é a importância do psicológico, do mental, no período que você está treinando e durante uma luta? Perdeu o primeiro round, você sabe que você perdeu o primeiro round? O corner não precisa dizer para você? Você tem essa real noção ou você está tão motivado, está lutando que você não sabe o que aconteceu ali? Como é que é a cabeça do atleta no período da luta, mas durante o treinamento também, para pensamentos negativos, não vier ou se vier conseguir contornar? Então, na verdade, depende muito da luta. Tem luta que é mais parelha, então você realmente precisa do corner te falar, ó, a gente tá ganhando, a gente tá perdendo, volta de tal jeito ou de outro jeito. Mas quando é mais claro, assim, lógico que você percebe que você tá indo bem ou indo mal e já vai ajustando o jogo para os próximos rounds, né? Mas a parte mental eu acredito que é 80%, 90% dos atletas, assim. Você pode ser técnico, você pode ser forte, você pode ter um gás absurdo, mas se você não tem a parte mental boa, você não consegue aplicar nada disso. E como que você trabalha essa parte mental? Principalmente no treinamento, né? Eu acho que a cada treino, quando você está focado no que você está fazendo, já é um treinamento à parte, né? Um treinamento mental junto com o treinamento físico. E eu gosto bastante de usar visualização. Antes de vir para o treino, eu visualizo tudo que eu quero fazer em casa, vou trabalhando aquilo na minha cabeça para tentar aplicar no treinamento. Quem que é o corpo técnico que está junto com você? Bom, eu treino com a Fabiana Belay, que é a minha treinadora de trocação, que foi com ela que eu comecei em 2013, então assim, eu sinto muita confiança no trabalho feito com ela. E agora eu estou treinando com o alemão do wrestling e fazendo essa junção de tudo, assim. Ô Glorinha, qual que é o momento agora do MMA? Porque a sensação que eu tenho, e se eu estiver equivocado você me diz, é que há 5, 6, 7 anos atrás o Brasil viveu um boom, então os bares eram lotados, sim, as lutas passavam na TV aberta, a rede social era o tópico mais comentado, todo mundo sabia o nome dos atletas, era Anderson Silva, era o Vitor Belfort, tinha no feminino também a Cyborg que você citou, e agora eu não vejo mais este boom. É uma intersafra que nós estamos vivendo, é normal essa montanha-russa de boom, aí tem uma baixa, daqui a pouco sobe de novo. Qual que é o momento que você enxerga do MMA brasileiro? Então, no Brasil eu vejo que é exatamente isso que você disse, é como se fosse fases. Eu vejo o MMA mais consolidado lá fora, assim, a galera torce o ano inteiro. Tá. Mas no Brasil eu vejo mais como fase. Esse boom foi graças ao Anderson Silva. E aí depois foi perdendo um pouco as forças e tal, e eu vejo esse boom começando novamente agora com o Charles Oliveira, que é o campeão do peso leve. Que venceu uma luta recentemente. Exatamente. E é um atleta mas que já luta já faz um tempo, já no UFC, né? Ele já tá no UFC acho que 11 anos, tá. Mas agora que ele conseguiu se consagrar campeão, então eu tô vendo a galera voltando a assistir graças a ele. Então é um momento bom do Brasil. No feminino nós temos nomes também que estão brigando por cinturão ou que tem um caminho bom que você enxerga? Sim, a gente tinha a Amanda Nunes como campeã de 2 categorias, agora ela está em uma só. Mas eu acho que assim, pelo fato dela morar nos Estados Unidos e não estar tão presente para os fãs brasileiros, isso dá um pouquinho uma afastada. Mas quem traz bastante visibilidade é a Jéssica Batistaca. Tá. Quando foi campeã, assim, a galera vai junto, né? Mas normalmente quando o atleta é do Brasil e tá aqui junto, tem mais visibilidade do que quando mora lá fora. Você diz que no Brasil, então, não é um esporte ainda tão consolidado, ele ainda passa por alguns momentos, depende de atletas brasileiros estarem no topo para a modalidade ter uma repercussão dentro do país. Os Estados Unidos são o país em que isso já está consolidado, tem outros países que você vê um crescimento que chama atenção, que
tem atletas que estão sendo representados no UFC, por exemplo? Sim, tem vários países que têm os atletas que chegam lá em cima. Tem 2 campeões da África, 3 campeões africanos. Tem o Conor McGregor, que é irlandês e que fez um boom gigante no esporte. Ele é um marqueteiro assim, fantástico. E também, graças a ele, ele não é brasileiro, mas faz a galera olhar também para o esporte. Então, assim, tem alguns espalhados pelo mundo, assim, mas eu acredito que os Estados Unidos é o mais, que tem mais galera, assim, tanto de atleta como de fã. O seu estilo é muito diferente do McGregor? É. Você não é de falar tanto assim? Não, eu sou mais quietinha. Ele é bem falastrão. Para vender uma luta, então depende mais do adversário, não vai partir de você tanta provocação assim. Eu não gosto de fazer esse jogo, eu acho que tem que ser muito natural e não combina comigo. Tá. Voltando um pouquinho para sua carreira então, Glorinha, quando e como surgiu o convite do UFC? Que fase da sua vida que você estava e como que surgiu? Eu fiz algumas lutas no Brasil, tive resultados positivos e aí surgiu a oportunidade de lutar o Dana White Contender Series, que é como se fosse uma peneira do UFC. Tá. Eles chamam os atletas, fazem um evento com o Dana White, que é o presidente, assistindo, e os atletas que se dão bem na luta e mostram um show legal, eles assinam com o UFC. E aí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, fiz uma bela luta e consegui assinar o contrato. E como que surgiu esse convite? Você estava lutando, acabou a luta, chegou alguém e falou assim, viu, você não quer lutar lá pro Dana White te assistir? Como é que foi esse convite? Quem que te abordou? Essa luta foi nos Estados Unidos, foi aqui no Brasil? Essa luta foi em Las Vegas, mas a forma como aconteceu foi um pouquinho conturbada, na verdade. Teve um evento no Brasil e uma das atletas acabou passando mal. E eles precisavam de alguém para entrar em cima da hora, assim. E aí o meu empresário, na época, ele ficou sabendo disso e falou, Glorinha, corre atrás, a gente precisa fazer esses exames para você conseguir pegar a vaga. Nossa, eu saí igual louca por São Paulo. Fui atrás de fazer todos os exames, mas infelizmente não deu tempo. Não consegui essa vaga, mas o UFC já estava de olho em mim. Tá. Então ali que meu nome ficou pronto para eles, assim, sabe? Então, no ano seguinte, quando teve a nova edição do Contender Series, eles já estavam com o meu nome ali. Então, o UFC ele tem, entre aspas, olheiros espalhados por aí, observando as lutas, e quem se destaca, ele leva para essa espécie de peneira? Sim, exatamente. Eles fazem isso com vários eventos. Tem o LFA nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, sempre tem alguém de olho. Tá. E assim que você recebeu o convite, o sentimento foi de emoção, de choro, ou você é mais contida? Fala, não, tudo bem, eu vou lutar lá nos Estados Unidos, não tem problema. Teria que ser muito sem sentimento desse jeito. Não, eu fiquei extremamente feliz, nossa, não sei nem explicar a sensação que é, porque é uma realização de sonho. Assim, era o primeiro passo ainda, porque ainda não estava dentro do UFC, né? É uma peneira, então eu tinha que mostrar tudo. Então foi o treinamento que eu acho que eu mais me dediquei na vida, porque eu queria muito mostrar que eu estava pronta para aquilo. Então foi muito legal, assim, ter essa oportunidade. Acho que se eu tivesse entrado diretamente no UFC, eu não teria sentido tanta emoção como foi participar do Contender Series. Depois de 2013, que você iniciou na modalidade, que você começou a lutar, o UFC era um objetivo ou você falou... Eu quero ficar na modalidade, quero lutar, não importa muito a organização. Não, com certeza o UFC é o grande show, né, do MMA. Então, assim, eu sempre olhava bastante para ele, eu sempre tive vontade de lutar no UFC. Agora, Glorinha, você então alcançou o seu sonho, você chega no UFC no meio de uma pandemia. Exatamente. Como foi esse período? Porque quando a gente fala de show, quando a gente assiste na televisão, graças a Deus no momento melhor que nós estamos agora, nós estamos assistindo com um retorno do público. Mas quando você iniciou, depois que você passou por essa peneira, foi sem público. Como é que foi para você esse período? Foi tudo fechado. Tinha eu, a atleta, os treinadores e o árbitro. Era bem louco, assim, nem parecia que era uma luta, parecia um treino. Porque sem público, sem a galera gritando, era muito louco. Mas assim, o incrível assim, é que o UFC, acho que foi um dos únicos eventos a voltar a ter evento, né, antes, assim, durante a pandemia. Foi o primeiro evento de esporte a continuar funcionando durante a pandemia. Então isso foi um ponto extremamente positivo. E para se motivar em uma luta sem público, é um exercício diferente que você tem que fazer? Ah, com certeza, eu adoro ter a galera gritando,
Pode ser contra ou a favor, mas me motiva muito. Tá, mesmo contra. Mesmo contra. Aí eu tenho vontade de falar, eu sou boa também, fica tranquilo. Então, por exemplo, você já lutou nos Estados Unidos com torcida contra? Então, nos Estados Unidos eu só tive a chance de lutar sem público. E agora, em junho, vai ser a sua primeira experiência. Vai ser dia 18 de junho, minha primeira luta no UFC com público. E como é que tem sido a sua preparação diferente? Tem como se preparar para estar num ambiente que as pessoas estão torcendo para adversário? É algo que você já está acostumado, que você relembra de lutas passadas, por exemplo? Eu acho que é um sentimento muito do momento, né? Acho que você não se prepara para a galera. Mas assim, eu vou lutar contra uma brasileira também. Então nós duas lutando nos Estados Unidos, não sei se vai ter esse a favor ou contra. Então eu vou lá para dar meu melhor e trazer a torcida para mim. Para quem está nos acompanhando, algumas curiosidades. Como é que uma atleta brasileira no MMA ela se sustenta? Você recebe salário, é através de patrocinador, quando você ganha a luta é um dinheiro a mais, só de participar você já se recebe, é bem remunerado, isso está crescendo, é uma luta constante que vocês precisam fazer. Como é que é a remuneração de atleta aqui? É bem complicado, hein? O mundo da luta, assim, na verdade o esporte em si no Brasil, ele não tem apoio nenhum. Para você conseguir um patrocínio, nossa, é muito difícil. Mesmo quando você já está num evento grande, eu mesmo não tenho patrocínio. Então, assim, é complicado. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, que foi o que me sustentou para eu poder chegar onde eu estou hoje. E assim, no UFC funciona da seguinte forma, eu luto e recebo por luta, então não tem um salário. Só quando eu luto que eu recebo. Então, assim, se eu me lesionar e ficar um tempão parada... Não recebe. Nada. E, por exemplo, em um ano, mais ou menos quantas lutas você faz ou algum outro atleta faz, em média? É uma média de 3 lutas por ano. Ou seja, durante um ano você recebe 3 vezes e com esse valor... Você tem que viver. Com todos os custos que você tem, de treino, de hospedagem, de alimentação durante o dia, tudo? Sim. E para viajar para os Estados Unidos, sai do seu bolso? Não, aí é por conta do UFC. Quando você fecha a luta e vai para lá, para a semana da luta, é por conta deles. Mas se você quiser ir antes, aí fica tudo por sua conta. Você tem o sonho de lutar em algum lugar aqui no Brasil ou fora do país que você se imagina? Na verdade, assim, meu sonho maior é fazer uma luta principal aqui em São Paulo. Tá. Com a torcida a favor, minha família junto, meus amigos, todo mundo podendo estar presente, né? Porque agora, principalmente, esse período de pandemia e pós-pandemia, eles estão fazendo bastante nos Estados Unidos. Então, eu não consigo levar praticamente ninguém. Então, o meu sonho mesmo é lutar em São Paulo e uma luta principal, seria bem legal. Ô Glorinha, nestas semanas que antecedem a luta, a gente já citou que você é da categoria palha até 52 quilos. Alimentação, vida normal, come o que quer, já começa desde já não pode isso, não pode aquilo, você tem problema com peso, para você é algo tranquilo, como é que você trabalha isso nas semanas que antecedem uma luta? Na verdade, não só nas semanas que antecedem, mas assim... Como atleta, eu sinto que é meu dever cuidar do meu corpo, porque esse é o meu instrumento de trabalho. Então, eu sempre como legal, assim, faço uma dieta, mas nada restritivo. Aí, conforme vai chegando próximo da luta, como eu preciso bater peso, 52 quilos, aí a gente vai apertando um pouquinho, vai tirando carboidrato e tal, e vai até descer o peso para o dia da pesagem oficial. Nas semanas que antecedem, um mês antes, seu peso está acima dos 52? Sim. Na realidade, eu bato 52 quilos no dia da pesagem oficial, só. Tá. Eu vou descendo, conforme vai chegando mais perto, vou apertando mais. E no finalzinho, às vezes, sobra um pouquinho para desidratar. A gente faz sauna para tirar aquele finalzinho. Aí pesa, normalmente a pesagem é na sexta-feira de manhã e a luta é no sábado à noite. Então, na sexta-feira de manhã a gente pesa e aí pode reidratar e vai comendo e tal. Mas nada muito fora, assim, porque o estômago está acostumado com comida totalmente limpa, né? Assim, totalmente natural. Então, você pesou, quer comer um hambúrguer? Não, calma aí, porque senão você pode passar mal e comprometer todo o trabalho feito. Mas nessas semanas que antecedem, deu vontade de comer uma pizza. Você pensa bem ou você vai lá e come? Não, não dá. Não pode? Não, não pode.
Senão é justamente isso, é jogar fora todo um trabalho, né? E você nem sente falta, sua cabeça já está preparada para isso. Sente, eu sinto mais falta no começo, assim, mas depois de umas 2 semanas fazendo a dieta, seu corpo já acostuma e você já não pede tanto. Carga de treino, como é que é? Você é muito forte, quando vai chegando próximo de uma luta, diminui, mantém sempre o mesmo ritmo? Diminuir mesmo, acredito que é na última semana só, que aí é quando aperta mais para tirar o peso, então você não consegue ter tanta energia para treinar forte, mas a gente treina duro até o final. E a sua rotina? Você treina todos os dias, tem descanso fim de semana, 2 vezes ao dia, tem que fazer academia, tem alguma outra atividade, alguma coisa que a gente nem imagina? Como é que é a rotina de um atleta? Eu faço de 2 a 3 treinos no dia, de segunda a sábado. No domingo, às vezes, eu dou uma corridinha, um treino mais leve, assim. Mas uma parte muito importante que a galera não valoriza é a parte de recuperação. Se você treina 3 treinos, você tem que se recuperar 3 vezes. Assim, porque o nosso trabalho é feito com o corpo. Então, você não pode ficar exigindo, uma hora vai quebrar. Então, você precisa treinar e se recuperar bem. Nisso entra alimentação, entra dormir bem, descansar. E também massagem, fazer soltura, essas coisas assim. Você citou que a sua luta em junho é contra uma outra brasileira lá nos Estados Unidos. É diferente lutar contra uma brasileira? Se você vai lutar uma brasileira, outra vez contra uma norte-americana ou contra uma europeia, muda alguma coisa para você? Nossa, pra ser sincera, eu acredito que as brasileiras são as mais difíceis. Eu acho que é muito cultural nosso, né? Da gente ter uma coragem, uma garra muito grande. E eu acho que o brasileiro tem isso de diferente dos outros países. Então, com certeza, a adversária brasileira é mais complicada. Eu lembro que eu estava assistindo na TV aberta, né, aqui no Brasil há alguns anos, estava passando um reality show com um lutador. E eu lembro que deu uma polêmica danada que um lutador, ele se recusou a lutar contra um amigo dele. Isso já passou pela sua cabeça? Você lutaria contra uma amiga sua, alguém que você treina todos os dias? Existe uma ética na luta do UFC? Olha, com determinada pessoa eu não luto, já estou avisando. Como é que é isso na sua cabeça? É complicado, né? Você tá junto com a pessoa ali, precisa lutar com ela, mas eu entendo que isso faz parte do profissionalismo também, né? A nossa amizade fica do lado de fora, mas ali dentro a gente precisa ser profissional e se tiver que acontecer... Principalmente quando você está lá em cima no ranking, você não tem para onde correr. Se sua parceira é a campeã, você vai precisar passar por cima dela para conquistar seu sonho. Então você não recusaria uma luta então no UFC? Só se fosse nesse caso mesmo, assim, de disputa de cinturão, que não teria outra opção, sabe? Mas se fosse uma luta comum, assim, eu tentaria, vamos tentar outra adversária e tal, para não precisar passar por isso. Tá. A sua estratégia, ela varia de acordo com uma atleta ou você tem o seu estilo e ela que vai ter que se adaptar, eu vou lutar sempre da mesma maneira? Você estuda a atleta e fala, eu vou pra cima, não, essa eu vou ficar um pouco mais assim, estratégia diferente, muda a estratégia de uma luta pra outra? Eu gosto de mudar a estratégia, sim. Assim, o meu ponto forte é o Muay Thai, mas eu treino pra ficar boa em todas as áreas. Então, assim, tem algumas lutas que eu sinto que eu posso usar mais as outras modalidades, por exemplo, levar para o chão e fazer um jiu-jitsu, quando eu vejo que é uma adversária que me permite fazer esses testes, eu gosto de me arriscar, assim. Mas, assim, o que eu mais gosto é o Muay Thai. Tá. Normalmente é onde eu me sinto mais confortável. É a luta em pé ali. Exatamente. Glorinha, acabou a luta. Decisão ficou para os árbitros. Qual que é o sentimento do atleta ali? Você fica rezando, espero que ele tenha visto a mesma luta que eu. Qual que é o sentimento ali do atleta? Porque a decisão não está mais com você, você já fez a sua parte. Agora a decisão é com os árbitros. O que passa ali na sua cabeça naquele momento de torcida, de falar, bom, agora não depende mais de mim? É um momento tenso, vou ser sincera. Na minha última luta eu passei por isso. Assim, round a round eu achei que eu estava mandando muito bem, ganhando muito bem a luta. E no intervalo os corners chegavam e falavam, tá muito parelha, a gente precisa mostrar mais. Você falou, mas não é possível. Exato, na minha cabeça eu tava ganhando bem. Então aí foi pra decisão dos juízes. Tá. E eu falava, meu Deus, e agora? Porque na minha cabeça eu tava mandando muito bem, mas eles falaram que tava parelho. Então, a hora que ele foi falando, eu fechei o olho, só esperava falar meu nome. E deu certo. E aí venceu a luta. Venci a luta, mas é um momento tenso. Sem sombra de dúvidas, é um momento bastante complicado, né?
Glorinha, a gente já está perto do encerramento aqui do nosso Mais Esportes. O que é mais difícil no MMA? Aquilo que você fala, olha, o meu maior desafio é esse. O que você acha que ainda você encara que precisa melhorar daqui para frente? O que é o mais difícil? Bom, falando por mim, assim, eu sinto mais dificuldade em realmente ser quem eu sou treinando e aplicar isso dentro do octógono no dia de competição. Ainda estou aprendendo, eu tenho pouca experiência, principalmente dentro do UFC, que quando você entra no UFC é como se você estivesse começando do zero também. Então, assim, estou aprendendo a me portar dentro do octógono para poder performar da forma como eu sou. Mas, assim, falando no geral, eu acho que é o apoio mesmo, porque é muito difícil ser atleta no Brasil. Como eu te disse, a gente recebe quando luta. Se você não luta, você vai fazer o quê? Aí você precisa trabalhar, você vai trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, treinar, assim, é bem complicado. Então, a falta de incentivo e apoio é o mais complicado. E é uma realidade de milhões de brasileiros, Sim. né, que estão tentando a vida na luta, que se dedicam. Exatamente. E que precisam de apoio. Não só na luta, né, todos os esportes. É. Tirando o futebol, assim, que é o esporte do Brasil, né? Sim. Mas ainda assim a gente sabe que tem muita gente, muito atleta. Tem quantos jogadores de futebol espalhados pelo Brasil? Sem sombra de dúvida. É 1% que dá certo, o resto fica perto ali do salário mínimo. Exatamente. É muito complicado. Glória de Paula, a Glorinha, muitíssimo obrigado. Boa sorte nessa luta agora no mês de junho, estaremos todos acompanhando, torcendo por você, boa sorte na sua carreira, Obrigada. Que venha mais patrocinador, Amém. Que venha mais incentivo para você, para as outras atletas, exatamente, para a modalidade se fortalecer ainda mais aqui no nosso país. E já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente retornar para falar de outras lutas, de outras vitórias e que seja num cenário sempre positivo e sempre melhor do que a gente tem hoje. Amém. Obrigada, Gabriel. Obrigada, galera que está acompanhando aí e quem sempre torce, tá, né, assim, torce e assiste o esporte. Então, só tenho a agradecer isso e com certeza na próxima com mais uma vitória aí, depois do dia 18 de junho. Exatamente. A Glorinha participando aqui do Mais Esportes. Agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.